Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que todos estão em pé, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 36 ao 52. Ao 50. 36 ao 50. Lucas, capítulo 7, versículo 36, assim diz a santa e amada palavra do nosso Deus para nossas noites. Convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume, e estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas, então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Quando o fariseu que tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que seus muitos pecados lhes são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vamos orar. Nosso Deus, nós queremos nos colocar debaixo da Tua presença, Senhor, como instrumentos, Senhor, Teus, e que esta palavra, Senhor, venha falar ao nosso coração, venha falar ao coração da Tua igreja, Senhor, e que vidas sejam alcançadas, Senhor, pelo Teu Evangelho, Senhor, que o Teu Evangelho venha, Senhor, balançar as nossas estruturas nessa noite, Senhor, como Tu fizeste ali, tanto com aquele homem fariseu, como com essa mulher, intitulada como mulher pecadora, Senhor. É no nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Podeis assentar todos. Nós queremos agradecer a Deus por estar entre vós. Louvamos a Deus o relacionamento e a amizade que tem que se formado com o pastor Wilson, a Larissa, juntamente também com a minha esposa. Minha esposa tem ajudado a Larissa no Conjoado Kids, no Conari Kids.
E nós louvamos a Deus pela coordenação da 4ª região, como Deus tem usado, e de forma especial o Conjoado, irmãos. Nós temos ali crescer cada vez mais iniciativas como essas. O testemunho, acho que também impactou muito minhas crianças. Eu estava olhando o rosto delas, todas elas atentas, até pela forma lúdica e divertida que o irmão expressa suas ideias, e ver como que Deus pode cuidar de uma família, como que Deus traz ali o temor da palavra, mesmo para uma pessoa analfabeta, mas ela temia a palavra de Deus e ensinava com o temor e com ardor seus filhos. E os milagres, irmãos, que nós temos, se nós formos parar, cada família são um poço, uma riqueza de milagres, de testemunho, e como edifica a nossa fé. Nós vemos o testemunho que ele falou ali da mãe, que estava acompanhada na visão dos bandidos, de policiais, mas na nossa visão de anjos mandados por Deus. Louvado seja Deus pela forma como o Senhor tem sido glorificado na família do seu servo, e eu saio hoje aqui com essa ideia construída no meu coração. Que ideia maravilhosa para o culto de família. Nós colocarmos ali o testemunho de uma família, essa família ter a oportunidade de convidar os seus parentes mais próximos, ouvir o Evangelho, e o nome do Senhor ser glorificado com os milagres que Deus tem feito nas famílias, né? Então, Deus seja louvado pelo que já aconteceu nesse culto, em nome de Jesus. Amados irmãos, no tempo que nós temos, nós vamos trazer uma breve reflexão nesse texto, e nós queremos começar destacando para você os personagens que encontramos nessa passagem. Nós temos nessa passagem, eu poderia identificar 4 personagens. A mulher intitulada como mulher pecadora, o homem, o anfitrião da casa chamado Simão, que convidou Jesus para um momento de intimidade, de refeição em sua casa. O Senhor Jesus, que era ali o personagem principal daquele acontecimento, e posso identificar com muita clareza, irmãos, a pessoa do Espírito Santo, trabalhando no coração daquela mulher, trazendo ela do lamaçal de pecado e fazendo ela se dobrar perante os pés de Jesus, numa atitude de gratidão, de louvor e de adoração. Pensando nesses 4 personagens, até porque temos um tempo muito restrito, nós vamos nos ater a 2 deles. Nós pretendemos colocar nossa atenção essa noite em 2 desses personagens. Nós queremos trazer à tona a figura do fariseu e a figura da mulher pecadora. Nós queremos entrarmos naquele acontecimento, vermos algumas características desses personagens e de que forma esses personagens podem ser aplicados à minha vida e à sua vida, como igreja, como família. Aleluia. O primeiro personagem que eu quero trazer o destaque nessa noite é o personagem do fariseu. O fariseu estava se aproximando de Jesus. O fariseu, para quem não conhece um pouco da história bíblica, era um homem estudioso da palavra de Deus, guardava a lei de Moisés, que acreditava e temia em toda a revelação de Deus no Antigo Testamento. E ele estava se aproximando de Jesus, não somente esse fariseu chamado Simão, mas a Bíblia conta a história que alguns fariseus se aproximaram com reverência, com interesse de salvação, com interesse de conhecer as palavras de Jesus de uma forma mais íntima e mais profunda. Nós podemos identificar Nicodemos, nós podemos identificar José de Arimateia e outros mais. A Bíblia diz que muitos dentre os fariseus creram em Jesus. Aleluia. Mas esse fariseu tem muito a nos ensinar essa noite. Ele pode ser destacado nessa passagem como alguém que tem uma ligação casual com Cristo. A ligação do fariseu não é uma ligação profunda. E nós começamos a lembrar o homem que constrói a sua casa sobre areia e não tem fundamento, não tem fundação que leva aquela estrutura a tocar a rocha.
Aquele fariseu estava construindo uma intimidade, um relacionamento, mas de forma muito casual. Ele não tinha costume de seguir Jesus de perto. Ele estava tendo ali uma oportunidade de ter um momento de intimidade, de devoção a Jesus, de reverência, querendo ter uma proximidade de Jesus. Ele pode ser identificado como uma pessoa religiosa. Ele considerava a si mesmo como um cumpridor da lei. E engraçado, irmãos, que quando nós vemos Jesus contar a história dos dois devedores, que um devia 500 denários e outro devia 50 denários, Jesus fala que ambos não tinham como pagar as suas dívidas. Então, apesar dos fariseus poder chegar diante de Deus e se orgulharem por ser religiosos, por ter sido batizados, em outras palavras, em nosso tempo, por ter sido batizado, por ter sido educado numa religião cristã, por ter sido ali acostumado a obedecer, a respeitar o próximo, a fazer o bem, a não matar, a não roubar. Então ele olhava assim e se julgava uma pessoa cumpridora da lei. Mas Jesus disse, olha, tanto que devia 500 quanto que devia 50, ambos não tinham como pagar. Aleluia. Assim a palavra de Deus nos confronta, irmãos. Todos nós somos devedores. Todos nós estamos numa situação de falência moral, insolvência, incapacidade de responder a Deus diante das nossas culpas e falhas. Por mais religioso que possamos nos identificar, por mais cumpridores dos bons costumes que possamos nos defender, todos nós estamos na condição de devedores que não temos como que pagar nossas dívidas diante de Deus. Mas ele não. Ele pensava que estava bem. Ele pensava que estava tudo bem, porque, afinal de contas, ele não era como aquela mulher pecadora. Ele devia muito pouco. Ele amava também, ao passo que ele devia pouco na cabeça dele, ele também amava muito pouco. Ele tinha um relacionamento superficial com Cristo. Ele não teve ali a intenção de beijar Jesus, de ungir Jesus, de manifestar afeto por Jesus, de desfrutar de uma intimidade com Jesus. Assim como Nicodemos, havia muita religiosidade, mas havia ausência de vida espiritual. Ele não tinha um novo nascimento e estava indo para o inferno. Aleluia. Era uma religiosidade falsificada. Em João capítulo 12, versículo 42 e 43, a Bíblia nos chama a atenção que muitos dentre as autoridades criam em Jesus. Muitos dentre as autoridades criam em Jesus. Mas por causa dos outros, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, pois tinham medo de ser expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então aquele fariseu, irmãos, não só ele, mas outros que passaram a crer em Jesus, eles criam em Jesus, mas tinham um relacionamento, uma vida cristã falsificada, frágil, débil. Aleluia. Amava mais a glória dos homens, se portava mais, estava bem com o próximo, do que com o próprio Deus. Eles não estavam dispostos a sair da sua zona de conforto, criam em Jesus, mas não estavam dispostos a arriscar suas reputações, porque muitas vezes creem em Jesus, se submeter aos planos de Jesus, exige de nós perdas, exige de nós rupturas com algumas situações em nossas vidas, exige de nós mudanças, mas eles criam de forma superficial. Eles estavam acostumados a uma fé privatizada, e esta fé privatizada, irmãos, é uma fé que era desfrutada somente entre ele e Deus. Não era uma fé que trazia a obrigação dele para com o próximo.
Ele olhava aquela mulher pecadora e só tratava com desdém, não tinha nenhuma atitude de misericórdia, não tinha nenhuma atitude de acolhimento, de amor e de cuidado, porque a fé que ele desfrutava ao Deus de Israel era uma fé privatizada, exclusiva dele. E isso fazia ele ser um mero espectador. Deus estava expandindo o seu reino, Deus estava conquistando vidas, Deus estava tocando na vida das pessoas, e ele, por desfrutar de uma fé privatizada, apenas era um espectador. Em algum momento ele convidou Jesus para a sua casa, mas em outro momento ele apenas observava o trabalho dos discípulos e o trabalho de Jesus. Ele era um espectador. Aleluia. E acaba, irmãos, que eles acabavam criando um Deus na sua própria mente. Ele criava um Deus, ele cria em Deus, ele passava a crer em Jesus, mas o Deus que ele cria era algo formado pela sua própria mente. E na passagem nós começamos a ver essa formação desse Deus na sua própria mente, que ele fala, se este homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher era pecadora. Portanto, ele trataria ela de forma diferente. Então, o Deus que ele começava a acreditar era um Deus moralista, era um Deus zeloso por normas e condutas, mas que não era um Deus misericordioso, não era um Deus gracioso. Aleluia. E fazendo essas qualificações do fariseu, eu começo a pensar, a quem se aplica esse personagem? Como podemos identificar a aplicação da palavra de Deus em nossas vidas hoje? Aleluia. Glória a Deus. Eu peço para que, se possível, continue tocando, mas abaixar um pouco o volume, porque eu acabo que elevo mais a minha voz por conta do som. Mas eu gosto do fundo. Então, irmãos, nós temos hoje muitos cristãos não convertidos em nossas igrejas. Nós temos hoje muitos crentes não convertidos em nossas igrejas. E são pessoas que não nasceram de novo. São pessoas que não tiveram a experiência de entrar no reino de Deus, como Jesus disse para Nicodemos, se vós não nasceres de novo, não entrarão no reino dos céus. E com isso são pessoas que estão indo para o inferno. Vivem relacionamentos superficiais com Cristo. Ausência de amor, de devoção, de prazer, de afeição. Eles até têm muita obrigação sobre os seus lombos, mas falta-lhes a gratidão, falta-lhes a expressão de gratidão que jorrava do coração daquela mulher identificada como pecadora. Sobra-lhe obrigações, sobra-lhe compromissos dentro da casa do Senhor muitas vezes. Aleluia. São pessoas que desfrutam de uma fé privatizada. São pessoas que não falam de Jesus para o seu próximo, que não sabem o que é atender à grande comissão, que não sabem o que é ser testemunha de Jesus, não estão, apesar de poder dizer que estão preocupados, porque muitas vezes nós falamos da boca para fora, mas as suas ações provam que eles não têm comprometimento algum com a fé dos outros, porque eles desfrutam sim uma fé privatizada, porque eles não se envolvem com qualquer trabalho de evangelização e de testemunho da sua fé. A ausência de uma vida devocional com Deus, a ausência de intimidade, a ausência de um processo de autoconfrontação com as Escrituras, são também espectadores, a ausência de cruz em suas vidas, a ausência de morte do eu, não vivem como se tivesse encontrado a pérola de grande valor. E aí, pensando, irmãos, na magnitude desse problema, eu comecei, através da leitura de alguns livros, a ver e entender que existem algumas práticas entre nós que têm, vamos dizer, confirmado a salvação de pessoas que nunca tiveram um encontro efetivo com Jesus. A gente costuma fazer a seguinte oração de confissão: você quer aceitar Jesus? Se você crê em Jesus, venha, faça a sua oração de confissão, e a partir daquele momento da sua oração de confissão, a igreja meio que atesta a salvação,
e muitas vezes os pais fazem com seus filhos, mas falta vida espiritual, falta novo nascimento, falta arrependimento, falta intimidade, falta prazer, falta alegria. E nós temos que ter cuidado, irmãos, porque a salvação passa por crer, é verdade. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Atos 16:31, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Romanos capítulo 10, versículo 9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É verdade. Se nós cremos, nós somos salvos. Entretanto, pessoas que afirmam crer em Jesus não podem ter garantia da eternidade do céu. Pelo contrário, apenas aqueles que obedecem a Jesus entrarão em seu reino. O processo começa com a crença, mas se essa crença não ter como consequência uma atitude de rendição e de obediência, essa crença ela não é uma crença como diz as Escrituras. Mateus capítulo 7, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus junto comigo. Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus fala: nem todo o que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que é que Jesus está falando? Não é todo mundo que diz, me chama de Senhor, não é todo mundo que fez a oração de confissão e creu em Jesus, em mim, que vai entrar no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, que vai entrar no reino dos céus. No capítulo 8 de João, versículo 31, Jesus se volta para alguns discípulos, algumas pessoas que tinham crido nele, e olha o que Jesus fala. Disse Jesus aos que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então eu quero advertir você hoje à noite aqui. Não basta somente você jovem, você adolescente, você ancião, adulto, não basta somente você afirmar crer em Jesus. A Bíblia diz em Tiago capítulo 2, versículo 19, crê tu em Deus, não fazes muitas coisas, porque até Satanás e seus anjos crê que chega a estremecer. Então a crença bíblica que nos leva à salvação é uma crença que gera transformação. E aqui nós temos a figura desse fariseu, que juntamente com outros passaram a crer em Jesus, mas desfrutavam de uma fé privatizada, desfrutavam de um relacionamento superficial, desfrutavam de muita obrigação religiosa e pouca gratidão que jorrava do seu coração a partir de uma ação do Espírito Santo na vida dele. Aleluia! E tem uma ilustração, irmãos, que ajuda a nos contar muito bem isso. Foi marcado um jantar, imagine comigo, eu marquei o jantar, eu vou pegar só o irmão para ilustrar. Pode ficar em pé, irmão? Como é o seu nome? Eduardo. Eu marquei o jantar com o Eduardo. Eduardo, 7 horas da noite, chegou no restaurante, estava lá com o horário marcado, e eu, 7h30 e nada, não chego. Aí, de repente, eu chego 7h30, todo suado. Aí eu falo assim para Eduardo: Eduardo, rapaz, me perdoe, porque, rapaz, eu nem te conto. O meu carro furou o pneu. E quando furou o pneu, eu fui trocar o pneu. E eu, sem perceber, eu afastei um pouquinho e fiquei no lado da pista. Quando eu fiquei no lado da pista, uma carreta de 100 km por hora bateu em cheio em mim. E isso me atrasou. Eu ainda pude me levantar, troquei o pneu e vim para cá. O que é que o Eduardo iria pensar dessa história, irmãos? Tem alguma coisa fora do lugar. Porque se uma carreta batesse em cheio nesse camarada, esse camarada não estava aqui para contar a história. Não é verdade, irmãos? Obrigado, Eduardo. Então, irmãos, às vezes a gente diz que aceitou Jesus como nosso Senhor e Salvador, e não tem qualquer implicação de mudança, que a palavra de Deus deixa claro que é necessário que o homem que aceite Jesus, a mulher aceite Jesus, mude, todas as coisas se façam novas. Viva novidade de vida, passa a ser templo do Espírito Santo, passa a ter no seu coração o Espírito Santo jorrando. Aleluia.
E muitas vezes, irmão, nós podemos estar na igreja dessa forma. Pessoas crentes, pessoas que se identificam como cristãos, mas que não são pessoas convertidas. Não são pessoas que se encontraram com Jesus, como diz as Escrituras. E Jesus fala, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, não é crer em Jesus como eu acho que deve ser. Não é crer em Jesus como o meu coração imagina que é. Não é crer em Jesus como minha sabedoria julga ser. É crer em Jesus como diz as Escrituras. Feito essa devida introdução acerca do fariseu, nós podemos entrar então sobre a mulher pecadora. A mulher que leva ali um vaso de alabastro. Para os irmãos entenderem, o alabastro era um tipo de pedra especial, muito mais cara e especial do que o granito, do que o mármore. Era uma pedra especial que usava para guardar perfumes caríssimos, né? E aquela mulher vai ao encontro de Jesus. E interessante na narrativa bíblica que ela é identificada publicamente como uma pecadora. Todos nós aqui somos pessoas pecadoras, né? Todos nós, mas não podemos distinguir, aquilo ali é um homem pecador, não, a gente não pode distinguir dessa forma. Mas a narrativa bíblica faz essa distinção, dando a entender que o estilo de vida daquela mulher era um pecado público, notório, como, por exemplo, a prostituição. Era uma mulher da vida, que a pessoa, ela passava na rua e todo mundo sabia, aquilo ali é uma mulher pecadora, aquilo é uma mulher da vida. Então, a Bíblia deixa entender com muita clareza essa questão. E o texto nos permite, irmãos, conjecturar um pouco acerca do coração daquela mulher, acerca da obra que o Espírito Santo teve que fazer no seu coração, para ela se render aos pés de Cristo. Ela, na sua vida de pecado, começou a desfrutar de solidão, começou a desfrutar de amargura, e muitas vezes a vida da prostituição é uma vida de servidão, é uma vida em que a pessoa muitas vezes se sente usada, e a culpa vem ao seu coração. Ela, nesses dias que gerou o seu encontro com Jesus, tenho certeza que foi um dia de incômodo, foi um dia de nojo, foi um dia de remorso, foram dias de quebrantamento, foram dias também dela estar encantada. Ela passou a estar encantada com as notícias do Nazareno. No capítulo 7 de Lucas, Jesus faz o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim. E para aquela viúva, Jesus carinhosamente olha e fala, não chores. E ela começa a se enxergar, ela estava no mesmo capítulo, a história dela está próxima a esse evento, e ela começa a se enxergar também como uma pessoa sofredora, e começa a enxergar Deus falando ao seu coração, não chores, eu estou aqui, não há motivo para você sofrer só, você pode vir até mim. E ela começa a receber notícias e mais notícias acerca de Jesus. E a Bíblia ainda no capítulo 7, no versículo 22, fala que cegos viam, coxos andavam, leprosos eram purificados, surdos ouviam, mortos eram ressuscitados, e aos pobres era anunciado o Evangelho. Ela começou a ficar encantada com o acolhimento de Jesus, enquanto as pessoas olhavam para ela como um objeto a ser usado. Jesus começava a olhar para pessoas marginalizadas, para leprosos, para prostitutas, para ladrões, para assaltantes, e Jesus sempre acolhia, sempre tratava com amor e devoção, e aquilo foi encantando o seu coração, a ternura e a humildade de Jesus. Então começou a crescer no seu coração um desejo intenso de conhecer e servir a Ele, e pareceu-lhe errado ir de mãos vazias. Então ela pegou o que tinha de mais valioso e foi procurar. E olhando, irmãos, para essa mulher, eu vejo como aplicar essa história para todos nós. Essa mulher representa a todos nós. E antes que você diga, peraí, pregador, eu não sou prostituta. Eu não sou prostituta, eu não tenho uma vida devassa como essa mulher.
mas ela representa sim a todos nós, quando os nossos olhos são abertos, para discernirmos a grande preciosidade do reino de Deus, para discernirmos o reino de Deus como uma pérola de grande valor. Ela representa a todos nós, ela representa os nossos corações, quando nós transbordamos no nosso coração amor e gratidão, à medida que crescemos no entendimento do seu amor, do amor de Deus para com as nossas vidas, ao nos perdoar, todo o resto perderá o valor, todo o resto em nossas vidas perderá o seu valor, quando nós crescermos em conhecimento, quando nós crescermos em entendimento do amor de Deus para com as nossas vidas. E nesse ponto ela representa nós, porque não há um justo sequer, não há um que não seja pecador, não há um que não tenha se extraviado pelos seus pensamentos. A Bíblia diz que por pensamentos, palavras e obras, nós transgredimos as leis de Deus, e se formos entrar em julgamento diante de Deus, nós merecemos o inferno, e todos nós precisamos nos debruçar diante do amor, diante da ternura, diante da graça oferecida por o Evangelho de Jesus, e ela nos representa. Agora, para que possamos entender essa representação, irmãos, eu separei aqui 4 barreiras que aquela mulher teve que vencer para ir aos pés de Jesus. 4 barreiras que o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que não por obras de justiça que venhamos a fazer, nós não somos salvos por obedecer leis, normas, regras, não por obras de justiça que viemos a fazer, mas pelo lavar e pela regeneração do Espírito Santo de Deus. Então, assim como uma dona de casa que lava uma peça de roupa numa pia, numa lavanderia, e tira ali a sujeira com a água, e bota o sabão, bota a água sanitária, bota o omo, e aquela sujeira vai saindo daquela peça. Assim a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas, começa a bater, começa a limpar, começa a incomodar, começa a tirar as sujeiras, e nós possamos entender essa noite que grandes foram as barreiras que aquela mulher teve que enfrentar para se jogar aos pés de Jesus. São barreiras parecidas com as minhas e com as suas. Primeira barreira que ela teve que vencer naqueles dias é a barreira da independência orgulhosa. Todos nós pensamos ser o dono do nosso próprio nariz. Todos nós pensamos não ter que dar satisfação a ninguém. Nós escolhemos o que pensarmos, nós escolhemos o que fazermos, nós escolhemos aonde aplicar o nosso tempo, nosso dinheiro, nossa juventude, nossas forças, nossa atenção e nossos pensamentos. Então ela poderia estar dizendo, não, mas essa foi uma profissão que eu escolhi, essa foi um caminho que eu escolhi, e não há nada de mais, é só uma profissão, é só um meio de eu ganhar o meu dinheiro e me sustentar. Mas então ela começou a ser confrontada com o pecado, ela começou a ser confrontada com a lei de Deus. Então ela logo soube como Jesus tratou a mulher adúltera. A mulher adúltera foi jogada aos pés de Cristo, e os acusadores daquela mulher estavam na expectativa de apredejar aquela mulher. Todos eles estavam com pedras na mão. Então Jesus fala com aqueles homens, daqui a pouco os homens se afastam, e ele fala para aquela mulher, olha mulher, eu não te condeno. Então ela pode estar pensando, olha, Jesus é maravilhoso, Jesus me ama, ele também não vai me condenar, talvez ele me aceite com o meu estilo de vida, com o meu trabalho, afinal de contas é a minha profissão. Mas naquela passagem com a mulher adúltera, tem um final, tem um acabamento, e Jesus fala para aquela mulher, vais e não peques mais. Larga a vida de adultério, larga a vida de fornicação, larga a vida de concupiscência da carne. Então ela começa a ver e ser confrontada pelo seu pecado, confrontada no seu coração, que para seguir a Jesus, Ele oferece graça, Ele oferece perdão, mas ela precisava largar a vida de pecado e não pecar mais. Ela começa a ver o peso da lei sobre ela. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, o pecado ele engana. O capítulo 36 do Salmo, Salmo número 36, versículo 1 ao 4, fala que o pecado fala ao coração.
E as pessoas que estão presas no pecado falam, não há mal algum. Não há mal algum. As pessoas não vão descobrir. As pessoas não podem me julgar. O pecado prende o coração das pessoas, aprisiona o coração das pessoas, ilude. E a Bíblia denuncia o pecado. A Bíblia diz, olha, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem escuridade, da escuridade luz e da luz escuridade, que põe o amargo por doce e o doce por amargo. É pecado, é transgressão, é abominação, é impureza. E se você quiser se relacionar com Deus, a sua crença tem que estar fundamentada no sentimento de arrependimento. E esta foi a primeira barreira que aquela mulher tinha que enfrentar, é largar de mão a sua independência, o seu orgulho, a sua forma de julgar o que é certo e errado, mas se submeter ao peso da lei de Deus e entender que era uma pecadora e que precisava da graça de Deus, mas que precisava mudar a postura na sua vida. E assim como a mulher adúltera, se dispor a ir e não pecar mais. Aleluia. O segundo passo, o segundo gigante que aquela mulher teve que enfrentar para ir aos pés de Jesus, era o sentimento de autopunição, que muitas vezes também aprisiona muitas pessoas dentro da igreja. Era quando ela pensava que o seu pecado era muito grave, que no meio da prostituição, muitas vezes, não é somente vender o corpo, são mentiras, são drogas, são roubos, são traições, são assassinatos, são tantas coisas que sujaram a vida daquela mulher. E ela podia pensar, tudo bem, eu sou pecadora, a minha vida está uma desgraça, eu sou uma miserável mesmo, mas não há mais perdão para mim, não há mais aceitação para mim. E Satanás às vezes levanta mentiras do inferno que tem aprisionado pessoas. Nós temos ouvido histórias, irmãos, que um pregador certa vez contou que ele foi visitar uma igreja e o anfitrião, o pastor anfitrião, convidou ele para visitar uma irmã que há muito tempo não tinha mais vontade de ir à igreja, há muito tempo estava trancada no quarto, não tinha mais vontade, estava numa atitude depressiva. E aquele pastor foi e orou com aquela irmã e nada acontecia. Então ele pediu misericórdia a Deus e disse, Senhor, me ajude, revela o que está acontecendo aqui. E aos poucos aquela irmã foi contando, foi falando, e ela na sua adolescência cometeu um aborto. E que aquilo aprisionava ela e amargurava ela por mais de 50 anos na sua vida. E aquilo era sazonal, tinha hora que vinha e amargurava, e parecia que Satanás vinha e tinha legitimidade para oprimi-la, e ela ficava em pedaços, e ela não tinha a iniciativa de ir para os pés de Cristo. Ela não conseguia vencer a sua atitude de se autopunir. Eu posso pensar num cônjuge, porventura, que tenha cometido adultério, e a outra parte tenha liberado perdão, mas o que cometeu, ele não consegue se perdoar, ele não consegue mais encontrar dignidade de estar aos pés de Jesus, e isso é uma barreira, irmãos, é uma barreira que nós precisamos vencer. Nós precisamos saber que por mais que sejam os nossos pecados, por maiores que sejam, não há pecado que o sangue de Cristo derramado na cruz não possa perdoar. Nós precisamos entender que a porta da graça está aberta, que o nosso Jesus amoroso, que acolheu a mulher adúltera, que acolheu a mulher samaritana, que acolheu a mulher pecadora, que acolheu tantos, é o mesmo hoje. Nós precisamos entender que quando nós negamos a Jesus, como Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus está a orar por nós, Jesus está na expectativa de tratar o nosso coração, Jesus está na expectativa que nós nos rendemos e nos joguemos aos seus pés. Por isso nós podemos identificar muitas vezes pessoas na igreja que não desfrutam mais de uma intimidade, de uma vida espiritual, porque não conseguem vencer essa barreira da autopunição.
E aquela mulher precisava vencer a barreira da autopunição, precisava crer na graça de Jesus, precisava crer na revelação do Evangelho de Jesus. E eu quero desafiar você essa noite, para também você crer nessa graça, e se render aos pés de Jesus, que você possa abrir o seu coração. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Terceira barreira que aquela mulher precisava enfrentar naqueles dias, era o desejo de segurança, era a resistência de mudança, era um sentimento de acomodação. Muitas vezes nós nos acostumamos com nossos pecados, muitas vezes nós nos acostumamos com as nossas derrotas, muitas vezes nós nos acostumamos com as rupturas em nossas casas. Aleluia. Ela poderia pensar, e a minha sustentação financeira, como vai ficar? E a partir de agora eu vou depender de outras pessoas. A partir de agora, se eu for aos pés de Jesus dessa forma, o fariseu vai me julgar, vai jogar pedra como mulher pecadora. Então, irmãos, a Bíblia diz que o pecado enlaça, os ímpios ficam enlaçados nos seus próprios feitos. E o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas, incorrigível, quem o conhecerá? Então talvez Satanás tenha sustentado muitas mentiras no seu coração, para que você não se lance aos pés de Jesus, para que você não se quebrante aos pés de Jesus. Talvez sentimentos de acomodação, de dizer, não, está tudo bem, eu não preciso, eu posso continuar, tudo bem, eu entendo que eu sou uma pecadora, eu entendo a graça de Deus, mas vai custar muito eu mudar, vai custar muito eu tratar essa questão com o meu cônjuge, vai custar muito eu tratar dessas problemáticas, é melhor ficar como está. E a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim deles são caminhos que levam à morte. Então a palavra de Deus vem no coração daquela mulher, e quando ela pensa em recuar, quando ela está indo ao caminho de Jesus, ela pensa em recuar. Então ela lembra a palavra de Jesus que diz, mulher, se te pedires a alma hoje, para quem vai ser? Para quem vai ser tua alma? Você não pode recuar. Você precisa da salvação, vá em frente. Siga. A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 2, versículo 21 ao 23, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Mas ela não quer se arrepender. Pessoas têm se acostumado, têm se acomodado com a sua imoralidade, e o Espírito Santo tem dado tempo para que se arrependa. A porta da graça está aberta, mas haverá um dia que poderá ser tarde demais, haverá um dia que Jesus vai raiar e vai voltar, haverá um dia que talvez o seu coração pare de bater, e a sua oportunidade passe, e você precisa se levantar e não se submeter às mentiras de Satanás no seu coração, ao engano do seu coração, mas submeta-se à palavra de Deus, corra atrás da salvação de Jesus, corra aos pés de Jesus, muito mais do que uma oração de confissão, muito mais do que uma oração de renovar os seus votos com o Senhor, corra aos pés dele, como aquela mulher fez, apresse-se, aleluia, busca o Senhor em primeiro lugar, e creia que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O desenrolar dos relacionamentos que precisarão ser consertados, serão acrescentadas pelo Senhor, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E a quarta e última barreira que aquela mulher teve que enfrentar, irmãos, foram os tesouros terrenos, aquilo que ela trazia de preciosidade, e ela começou a discernir o reino de Deus como uma pérola de grande valor, como algo tão precioso, como algo tão nobre, que ela precisava se desfazer de tudo que lembrasse, de todo resquício, de todo fruto do trabalho dela, da sua vida prosmíscua. E ela, entendendo a preciosidade do Jesus, a preciosidade do reino de Jesus, ela tirou ali as suas economias,
o seu vaso que representava o seu patrimônio. E ela quebra nos pés de Jesus. A Bíblia diz que onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Para você vir aos pés de Jesus, você precisa estar disposto a entregar a Jesus o que está no teu coração. Há tempos atrás, há 21 anos atrás, 22 anos atrás, eu vim a Jesus na minha adolescência, com 16, 17 anos. E era um jovem lá em Recife, que tinha muitos tesouros, muitas paixões. E o Espírito Santo me incomodou, como pediu ao jovem rico: vai e vende tudo quanto tu tem. E eu tive que também apresentar tudo aos pés de Jesus. E posso dizer como Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 8, tudo isso reputei como perda, como esterco, para adquirir a preciosidade do Evangelho, do conhecimento de Deus. E aquela mulher conseguiu discernir a preciosidade do reino. Ela se desprende de tudo que impede, tudo que representava a sua vida passada. E você essa noite é convidado pelo Espírito Santo de Deus a ter uma relação de entrega a Jesus dessa forma, a começar a abrir o seu coração para Jesus e crer nele, aleluia, e confiar nele de todo o seu coração, aleluia. Eu quero convidar aqui o conjunto de louvor para cantar a música, aleluia. Convido a igreja para ficar de pé. Glória a Deus. 4 barreiras ela teve que vencer. Quais são as barreiras que estão no seu coração para você desfrutar de uma intimidade com Jesus? Não se prenda a um pensamento religioso. Não se prenda às suas tradições, mas se renda aos pés de Jesus, confiando que você é um pecador, confiando que você é um pecador, confiando que Jesus morreu por você, e que por maiores que sejam os seus pecados, assim como foi na minha vida e na vida de muitos, se você se render a Ele, Jesus vai lhe aceitar, Jesus não vai lhe julgar, Jesus não vai lhe condenar, mas o Espírito Santo de Deus vai lhe transformar em uma outra pessoa. Largue de mão todo e qualquer pensamento de segurança, de acomodação. Se hoje ouvirdes a voz do seu Deus, não endureçais os vossos corações. Aleluia. Queria convidar a primeira pessoa que queira se jogar aos pés de Jesus, não de forma literal, mas de forma representativa. Você vai levantar a sua mão e dizer: Jesus, eu quero ter um compromisso contigo, Jesus, não conforme o meu coração, mas conforme a tua palavra. Eu quero me render aos teus pés, eu quero entregar a minha vida a ti, Senhor.